Aleluia! Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? E se você está feliz, dá um sorriso para quem está do teu lado. Se você não está ainda, dá um sorriso para quem está do teu lado, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer de você alguém feliz essa noite, amém? Eu creio que Deus tem uma palavra tremenda ao nosso coração. Eu queria dar um alô a todas as Ilãs, aqui Ilã Recreio, você que está nos assistindo na sua casa, pessoal de Campo Grande, Niterói, Vila da Penha, JPA, e em breve nós estamos abrindo mais 4 Ilãs, e isso é um motivo de grande alegria para nós, tá? No mês que vem nós vamos estar com a Ilã em Itaguaí, Taquara, Sulacap e Bangu. Eu queria te falar algo para poder aquecer o seu coração. A gente só está podendo estender e alargar as nossas tendas porque Deus tem enviado você para ser uma pessoa que nos estica e para você ser uma luz às nações. Então eu queria que você olhasse para alguém que está do teu lado e dissesse assim: te prepara. Fala assim, te prepara. Mas fala com uma palavra de profeta, igual o pastor Renato: te prepara em nome de Jesus. Fala que o próximo pode ser você. Ainda que você não queira, ainda que você fale assim: não, pastor, eu só cheguei aqui só para sentar mesmo, ouvir uma boa palavra. Eu queria te dizer, Deus não permite que uma lâmpada seja acesa para ser colocada debaixo de um cesto. Então talvez isso não arde no seu coração hoje, mas talvez, muito em breve, você vai estar indo para as nações. Eu já estou falando, pastor Felipe, eis-me aqui, Ilã, Miami, Flórida. Amém, em nome de Jesus. África também, se o Senhor mandar. Nós estamos no meio de um estudo bíblico. E para você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se verdadeiramente em casa. Todo culto de midweek, de meio de semana, nós fazemos questão de elevar a nossa igreja em estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós sabemos, e é bíblico, que o povo perece por falta de... O povo perece por falta de quê? De conhecimento. E todas as vezes que eu penso nisso, que o povo perece por falta de conhecimento, eu olho para a igreja e falo: aqui não. Satanás, nessa igreja não. Ninguém vai perecer por falta de conhecimento. Pode ser por burrice, por negligência, mas não vai ser por falta de conhecimento. Porque aonde há a palavra de Deus, habita a presença dele e habita o espírito de sabedoria, de conhecimento. Você vai ver um pouquinho mais do espírito, da manifestação do Espírito de Deus. E eu creio que Deus está aqui para poder falar aos nossos corações, falar à nossa mente, e aquilo que às vezes a gente não saberia por meios terrenos, Deus vai ministrar por meios espirituais. E você sabe, né, a sabedoria do mundo para Deus é loucura, e Deus pode agir de acordo com a sua multiforme graça e sabedoria, e Ele pode trazer você todo conhecimento, toda a sabedoria, de forma que você saia daqui sem perecer. Ei, você e sua família não vão perecer por falta de conhecimento. Você pode agarrar essa palavra profética para a sua vida? Nós estamos ainda, né, na segunda carta de Pedro. Na verdade, primeira mensagem sobre a segunda carta de Pedro. Nós estudamos nas últimas semanas a primeira carta de Pedro, e nós temos a missão hoje de levantar quase que uma mensagem introdutória, tá? Porque o primeiro capítulo da carta de Pedro, Pedro ele não desenvolve muito sobre um assunto. Pedro ele está fazendo uma introdução, né, para o que vai vir nos próximos capítulos, no capítulo 2 e 3. Né? E você vai ver que no capítulo 2 e 3 ele vai falar muito sobre falsos profetas, sobre muitos ensinos, mas eu queria recapitular aqui um pouquinho sobre o que a gente já aprendeu, tá? Então você já aprendeu que Pedro escreveu essa carta para um público específico, a igreja da Ásia Menor. E você aprendeu que ele estava em Roma, e que não foi ele que escreveu, ele só disse e alguém redigiu ali o que ele estava falando, né? Que foi Silvano, que era um colega seu de missões. Nós aprendemos também o porquê, e é aí que eu queria bater um pouquinho na tecla, porque Pedro ele está escrevendo essa carta porque naquele momento histórico, a igreja do primeiro século estão levantando alguns ensinos que são ensinos duvidosos. Então, leia essa carta com todo o seu coração, porque você vai ver que falsos profetas, pessoas que estão querendo atualizar a Bíblia, pessoas que estão querendo levar a Bíblia de uma forma controversa, pessoas que estão querendo, não, vamos tirar isso aqui para que isso aqui possa ser estendido para um outro público. Isso já acontece desde a igreja do primeiro século. Isso já acontece desde o início da igreja. E
a gente precisa estar atento e precisa mergulhar em conhecimento para que a gente não venha ser levado pelos ensinos dos falsos profetas. Tá? Então, o porquê dessa carta? Pedro está falando o seguinte, está levantando ensino errado. E eu preciso deixar uma carta para vocês se lembrarem sempre do nosso ponto de partida, que é o Senhor Jesus. Sempre que você tiver alguma dúvida, vai lá, olha para o ponto de partida. Sempre que você tiver uma dúvida, vai lá e olha para os nossos fundamentos. É isso que Pedro está falando. Eu queria te destacar duas informações muito importantes sobre essa carta. A primeira informação é: Pedro sabe que o dia deles os dias deles estão contados. Pedro, lá no verso 14, ainda do capítulo 1, ele fala o seguinte: eu sei que eu já vou morrer. Já foi profetizado lá em Atos, eu sei que vai acontecer comigo. E por conta dessa informação, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ele tem que expor algo de extrema relevância. Pensa comigo aqui, se chegaram para você e falaram assim: fulano, eis que vão fazer isso e isso contigo, está breve, você vai morrer, né? Mas o nome de Deus vai ser glorificado por meio da sua vida. Você concorda comigo com que você sairia dali exatamente naquele momento, só fazendo as coisas que você realmente precisa fazer? Você concorda comigo? Você não ia gastar tempo fazendo qualquer coisa, por quê? Cara, eu tenho um tempo muito curto. Então, quando a gente olha para Pedro escrevendo essas cartas, a gente chega a essa conclusão: Pedro sabe que o dia deles são curtos. Então ele está fazendo algo de extrema relevância. Essa carta não é somente mais uma carta. Essa carta é uma carta em que nós precisamos aprender, nós precisamos mergulhar e nós precisamos nos balizar. A segunda informação que eu queria pegar contigo é: Pedro, ele queria deixar algo de relevante. A primeira informação foi: ele tem os dias contados, então ele fez algo que era importante para ele. Mas a segunda informação é: ele queria deixar um legado. Você pode falar alto comigo assim: ele queria deixar um legado. Então Pedro, ele pensou não somente naquela igreja. Ele falou: se está acontecendo agora, falsos profetas se levantando, né, falsos ensinos se levantando, imagina daqui a tantos séculos. Se agora está se levantando, imagina daqui a 20 séculos. E hoje nós estamos vivendo um período onde falsos profetas se levantam, onde falsos ensinos se levantam, mas graças a Deus que a gente tem um homem que, sabendo que ia morrer, falou: eu vou escrever algo para eles. E Pedro falou: eu vou escrever algo para a igreja cristã no seu geral, não somente para a Ásia agora, mas para todas as igrejas, para que no momento que acontecer isso, eles possam olhar e falar: eu tenho um balizador, eu tenho um ponto de referência. Eu queria ler com você 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 2 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, 2 a 4. Versículo 2 vai dizer o seguinte: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Você pode fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça, vamos orar. Deus, que o Senhor possa revelar a Tua palavra maravilhosa aos nossos corações, e que por meio da Tua palavra e por meio do Teu Santo Espírito, Deus, haja um romper nos céus sobre esse lugar, trazendo aquilo que o Senhor quer trazer aqui. Ó Deus, que não seja vontade de homem, que não seja desejo humano, ó Deus, que não seja vontade de pessoas que prevaleçam nesse culto. Ó Deus, mas esse culto que é elevado a Ti, ó Deus, possa subir a Ti como incenso suave, ó Deus, e como agrado a Ti, o Senhor possa derramar a
tua vontade, a tua bondade, ó Deus, sobre nós nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, falar à nossa mente, falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos estar antenados naquilo que o Senhor quer dizer no meio de nós, seja sentado aqui na igreja, seja dentro da nossa casa, seja onde estivermos. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E nós cremos que essa realidade já nos alcança agora, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu glorificava o nome de Jesus. De repente eu dava uma oferta de aplausos a Ele também. E eu queria te dar um contexto geral, porque tudo que nós estamos vendo aqui no capítulo 1, e nós vamos nos ater hoje somente no capítulo 1, né, ela é um discurso de Pedro para chegar nos próximos capítulos. Mas Deus, Ele me deu uma palavra específica que está num versículo muito pequeno. E eu queria, né, te contar um contexto geral, porque Pedro, ele começa glorificando ao nome de Deus, né, e dando uma saudação àquele povo. Ei, graça e paz seja convosco. Depois ele fala um pouquinho sobre a natureza divina. E ele fala logo após sobre a possibilidade de nós podermos acessar essa natureza divina. E depois ele fala o seguinte: eu vou morrer, lá no verso 14, como a gente diz. E porque eu vou morrer, eu preciso deixar isso para que vocês possam ter um balizador e um ponto de referência. E aí depois que ele fala que vai morrer, ele fala: eu fui um testemunho ocular. Eu vi Jesus sendo transfigurado no monte. Ei, eu caminhei com Ele. Ei, eu tive com Ele quando Ele morreu. Eu vi que Ele morreu. Eu tive com Ele depois que Ele ressuscitou. Não é balela nossa. Os falsos ensinos que estavam sendo levantados estavam dizendo o seguinte: não, o que ele está falando aí é besteira. Não, não é besteira. Eu vivi. E por último, Pedro fecha esse primeiro capítulo dizendo o seguinte: e prestem atenção nas palavras proféticas que a gente tem na antiga aliança. Presta atenção no que os profetas disseram, no que Isaías, no que Jeremias, no que Abacuque, né, os profetas maiores, os profetas menores disseram em relação a apontar todas as profecias, a dizer: Ele é o Cristo, não sou eu, não porque eu sou profeta, não, Ele é aquele que vem, Ele é aquele que vai trazer a nova aliança, Ele é o Filho de Deus. E todas as profecias tocavam nisso. Então, esse primeiro capítulo se resume nisso. Pedro falou desses assuntos e Pedro fechou para poder partir para falar sobre a relevância do ensinamento da Bíblia, sobre os falsos profetas, sobre como combater os falsos profetas. Mas eu quero me ater sobre como nós acessarmos a natureza de Deus. Vamos ler 2 Pedro 1, 5 a 7. 5 a 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Mas alguns versículos antes, no versículo 4, ele diz o seguinte: Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então a conclusão que nós podemos chegar é o seguinte: para a gente se tornar participante da natureza divina, existe uma coisa, que é a promessa. Quantos têm promessa de Deus para a sua vida? Então, quando você vive em direção à promessa de Deus para a sua vida, consequentemente, o teu caminho, os teus passos, eles vão começar a apontar e vão começar a te transformar para você ter dentro de si a manifestação da realidade de Deus. Você está junto comigo? Está conseguindo entender aí? Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que por intermédio dele, Jesus, ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, que é a promessa que Deus já te deu. E você vai ver que você tem promessa específica, e você vai ver que você tem promessa geral. Tem promessas que são para todos nós. Por exemplo, você sair pelas nações fazendo discípulos, isso não é a missão só do pastor. Isso não é a missão só do evangelista. Ei, saia daqui, indo para o seu trabalho amanhã pensando assim: Deus fez de mim alguém um missionário. Eu tenho essa missão.
E eu tenho como promessa cumprir essa missão e poder me achegar mais perto de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre essas promessas, vamos falar um pouquinho mais específico em relação a isso, a como viver o cumprimento dessas promessas. Porque a natureza divina precisa ser acessada por meio da promessa, mas a promessa precisa ser cumprida. E como que ela vai ser cumprida? E aí eu queria te dar um assunto, que é um assunto um pouquinho mais profundo quando a gente estuda a Bíblia, mas vai fazer total sentido para você lá no final. Primeira forma de você cumprir a promessa, você viu que a promessa nos leva à natureza divina. Você está junto comigo? Então eu vou bater sempre nisso com você. A promessa nos leva à natureza divina. Mas como eu posso cumprir a promessa? Como eu posso viver o cumprimento da promessa? Primeira coisa é entendendo sobre graça comum. Você sabe, existe a graça comum e existe a graça especial. Por meio do cumprimento da graça comum, lá em Mateus 5:45 diz o seguinte: o sol nasceu para justos e para injustos. Então a primeira forma de você fazer o cumprimento da promessa, para poder acessar a natureza divina, diga comigo bem alto assim: cumprindo princípios. E você sabe, essa natureza, essa graça é uma graça comum, porque é uma graça que pode ser acessada por qualquer uma pessoa. Mais cedo estava aqui eu, pastor Renato, e um irmão lá em cima, discutindo um pouquinho sobre Bíblia, e aí esse irmão falou assim: poxa pastor, eu faço parte de uma igreja onde o pastor não fala mais sobre dízimo. E aí um dia eu perguntei para ele por que ele não fala sobre dízimo. Ele falou assim: cara, a igreja foi tão machucada por conta de termos financeiros, que eu prefiro não falar sobre dízimo. Eu prefiro dizer assim, dê com alegria, se é 5%, se é 10%, se é 15%, se é 20%, dê com alegria. E aí eu e o pastor Renato começamos a levantar um debate teológico, mas de certa forma um debate de princípios. Sabe por quê? Porque falar ou não falar sobre dízimo não me faz... Quer dizer, o pastor ele pensou assim: eu não vou falar sobre dízimo para ser bonzinho. Mas falar ou não falar sobre dízimo, ele atrasa o cumprimento de princípios na sua vida. Por quê? Porque eu posso achar que eu estou sendo bonzinho com você, falando, eu não vou falar sobre dinheiro para não machucar ele. Mas na verdade, eu estou te privando de viver um princípio que vai fazer você viver a plenitude de Deus para a sua vida. Você está junto comigo? Você entendeu por que a gente fala de oferta e de dízimo aqui nessa igreja? Porque a gente não quer ser bonzinho com você ou ser malzinho com você. A gente quer falar aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que falar para você. Então, eu não posso me privar ou te privar de falar, eu não vou falar de finanças porque eu não quero machucar a igreja. Porque enquanto eu acho que eu não estou machucando a igreja, eu estou privando a igreja de viver a real prosperidade que Deus tem para ela. Então, aquele pastor acha que está sendo bonzinho, mas na verdade, ele está quebrando um princípio. As pessoas não estão acessando um princípio, e porque elas não estão acessando um princípio financeiro, elas não conseguem chegar na promessa financeira que Deus tem para elas, e nunca vão acessar a natureza divina em termos financeiros que Deus tem para elas. Ou seja, quando eu cumpro o princípio financeiro, eu acesso promessas financeiras que me fazem viver a natureza de Deus para a minha vida. Você está junto comigo? Então vamos dar um exemplo prático. Malaquias 3:10, algo que todo mundo sabe, quem é crente, já viu, vocês estão me roubando dos dízimos e nas ofertas, e aí é um dos primeiros mandamentos com promessa da Bíblia. Me prove, me coloque à prova, coloque Deus à prova, e veja se sobre vocês não vai se rasgar os céus e vai ser derramada uma bênção na qual você não pode conter. Quando você cumpriu esse princípio, você acessou essa promessa, e acessando essa promessa você vive a natureza que Deus tem para a sua vida. Você está junto comigo ainda? Então a graça comum é aquilo em que crente que descrente vai acessar. E muitas das vezes, muitos cristãos, muitas pessoas que assentam o bumbum dentro de uma igreja, falam assim, não, eu sou crente, eu vou todo domingo, eu vou toda quarta-feira. Elas não vivem a plenitude de Deus porque elas não estão cumprindo princípios, enquanto pessoas do mundo estão cumprindo princípios e estão prosperando. Então essa é a graça comum. É o sol sobre justos e sobre injustos, lei da semeadura.
Você vai plantar, você vai colher. Eles estão plantando, eles estão colhendo. E aí, você vai ficar parado ou você vai plantar? E aí a gente chega na segunda forma de você conseguir atingir a plenitude que Deus tem para você, que é acessar a natureza divina, né? Então a gente falou sobre a graça comum, que separado e não separado vai acessar. Santo ou ímpio vão acessar. Mas eles não vivem a plenitude, por quê? Porque eles não entendem o segundo passo, que é a graça especial. O que é a graça especial? A graça especial é aquilo que é só para quem se sujeita, é só para quem se entrega, é só para quem mergulha. A palavra de Deus vai dizer lá em João 1,12: contudo, aos que creram e aos que receberam o teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. E entenda uma coisa de uma vez por todas essa noite: existem coisas que estão reservadas para quem é filho. E aí o mundo fica só acessando a graça comum. Embora eles prosperem financeiramente porque eles estão cumprindo princípios, eles não conseguem ser felizes. Sabe por quê? Porque eles não têm o acesso da natureza de Deus quando o assunto é alma, quando o assunto é coração. Então você vê um monte de gente que cumpre princípios no mundo, tão florescendo, e aos nossos olhos, poxa, por que eles estão ganhando e a gente não está? Mas eles não conseguem ser felizes com o que tem. Por quê? Porque eles nunca vão acessar a plenitude de Deus, ao menos com que se levantem uma geração de homens e mulheres que são luz para as nações e não se coloquem debaixo de uma cesta. A graça especial é onde eu quero me ater hoje. É lá o que nós acabamos de ler, Pedro falando: por isso, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você tem uma fé, você tem uma confissão de fé, você fala assim: eu creio no Cristo, eu tenho uma fé, eu acredito em Deus. Então tem algo que você precisa acrescentar na sua fé. E aí ele fala lá no versículos 5 e 7, a virtude, em algumas traduções diz a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, o altruísmo, o amor ao próximo, a fraternidade e o amor. Então vamos lá de novo. A gente está falando que a natureza de Deus só pode ser acessada por promessa, mas a promessa só vai ser cumprida se você entender que você tem que cumprir princípio e que você tem que agora, por meio da graça especial, aliar a sua fé à bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, o amor ao próximo, a fraternidade e o amor. Eu queria falar um pouquinho sobre essas 7 características da natureza de Deus. E o título da mensagem de hoje, feita essa introdução, estou igual o Luciano Subirá, 1h30 de introdução. Feito essa introdução, desculpa pastor, o pastor me deu um puxão de orelha porque eu estou bebendo na garrafa. Feito essa introdução, o título da mensagem de hoje, diz bem alto comigo assim: gerando em nós. Diz igual crente, diz igual crente quando está com fome, reclamando da comida que não chegou ainda no restaurante. Diz assim: gerando em nós. Teve gente aí de leão agora, né? Gerando em nós. Diz assim: gerando em nós a natureza de Deus. Então nós entendemos um pouquinho sobre essa introdução, mas nós entendemos que Pedro está falando o seguinte: vocês precisam acrescentar alguma coisa à fé de vocês. Não é somente a fé. Se a gente ler lá em Tiago, nós vamos ver que fé sem obras, ela é morta. Então tem muita coisa que a gente vai colocando dentro de nós, né? À medida do momento em que a gente ativa a nossa fé e começa a caminhar com Deus. Tá aí a primeira coisa que ele toca é a virtude ou bondade. Pedro fala: você vai acrescentar à sua fé a bondade para você poder viver a natureza de Deus. E o que é a bondade? Bondade é a capacidade de você ser bom com outras pessoas. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Marcos 10, 17 a 18. Quando um jovem rico chega para Jesus e diz, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom, se ninguém é bom, a não ser um, que é Deus? Então bondade, maior fonte de bondade na sua vida, Deus, aponta para Ele. Assim como Pedro falou dos profetas, tudo aponta para Ele. Então, o que Pedro está falando, está apontando para Ele.
Segundo ponto que nós acabamos de ler, conhecimento. Você sabe que conhecimento, ele só é gerado por meio de intimidade. Por exemplo, eu conheço minha esposa, porque em algum momento eu fui gerando intimidade com ela. E aí fui entrando em caminhos e fazendo alianças ao ponto de que hoje eu sei coisas até que eu não gostaria de saber. Você já passou por isso? Por exemplo, ela ronca, desculpa. Não era para falar, né, amor? No meio do online. Então, conhecimento é gerado por intimidade. Oséias 3:6, conheçamos e prosseguamos a conhecer o nosso Deus. Tudo ainda aponta para Ele. Terceiro, o que ele fala? Domínio próprio. Tiago 3:2, tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça a falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Lá na frente, pode por acaso sair água doce e amarga da mesma fonte? Mais uma vez, nós como fonte, podemos sair água doce ou amarga? Tiago está falando o seguinte: se você depender dele e apontar para ele, você vai entulhar o poço de água amarga de tal forma que só vai sair de você água doce. Ou seja, mais uma vez, estamos apontando para ele. Quarta característica da natureza de Deus. Mateus 24:12-13, perseverança. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, até a tua salvação depende da sua perseverança. E a gente quer ser salvo porque a gente quer estar com Ele. Mais uma vez, tudo aponta para Ele. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, ou seja, se não perseverarmos. Mais uma vez, a nossa colheita é sempre pensando nele. Pensa no que a gente está vivendo nessa última série, a série de relacionamento. Tudo que você faz que não está relacionado a pessoas não vai valer para a eternidade. Mas quando a gente pensa numa colheita, que é a colheita que é a nossa família, que são os nossos amigos, que é o nosso círculo de amizade, que é o nosso trabalho, nós apontamos de novo para Ele. Quinto ponto, quinta característica, piedade ou amor ao próximo. Nós estamos vendo muito nessa série, Mateus 22:36-40. Mas mestre, qual é o maior mandamento? Ame a Deus com todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento. E o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Mais uma vez, tudo depende dele. Sexto ponto, fraternidade. Eu estou passando rápido porque a gente não vai ficar preso aqui não, tá, gente? Fraternidade ou irmandade ou união. 1 João 4:20, se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Mais uma vez, a gente está apontando para Ele. Por último, sétimo ponto, que Pedro fala para a gente incluir na nossa fé, o amor. Só que o amor é a materialização de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor, lá em 1 João 4:7-8. Então Pedro sintetizou nesses 7 pontos. E eu te mostrei nesses 7 pontos, de acordo com a Bíblia, que tudo é dele, tudo vem dele e tudo vai para ele. Mas ele está dizendo o seguinte: quando você acrescenta isso e vive isso dentro da graça especial, você cumpre requisitos para que você acesse a promessa, e por meio da promessa, você gere dentro de você a natureza de Deus. Eu não sei se você está entendendo a relevância do que Deus está fazendo aqui, mas Deus está abrindo uma oportunidade de entendimento por meio do conhecer, para que você saia daqui disposto a investir a sua vida, a não somente acessar por meio de princípios a graça comum, mas acessar, e pega essa chave agora, por meio do Espírito, a plenitude do que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você é que pessoas olhem para mim e para você, para a nossa família, e possam enxergar a imagem e semelhança dele na terra. Você está preparado para isso? Mas isso não pode acontecer se for por meio da nossa força. Isso não acontece se for por meio da nossa dedicação.
E sabe, sempre que eu falo sobre isso, eu não falo para poder te desanimar, que a gente luta contra pecado, eu luto contra pecado. Só que às vezes eu luto tanto que eu falo assim, eu estou esquecendo de orar. Quem já passou por isso? Você faz tanta coisa pela força do seu próprio braço, que você fala assim, eu esqueci que a minha luta não é contra carne nem sangue. E o que Deus está tentando fazer você entender essa noite é o seguinte: ei, a minha plenitude está restrita, lembra da graça especial para quem quer viver pelo meu Espírito. Cara, a Bíblia, ela é grandona, mas ela consegue se resumir em coisas tão simples. A gente acabou de ler e estamos vivendo nessa série, Jesus falando para o mestre da lei que amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força e todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, ela resume a Bíblia. A Bíblia se resume em relacionamento. A Bíblia se resume em fazer de você e de mim uma imagem e semelhança de Deus da terra por meio de relacionamento. E você lembra que nós acabamos de viver na última série pelo Espírito? Na última série pelo Espírito, o pastor, todas as pregações, ele chegou aqui, ele falou, bota aquela imagem. É uma imagem, né? Eu não pedi para botar não, né? Nem passei para vocês. Mas ele falou, bota aquela imagem. E é uma imagem que era meio macabra, umas árvores assim. E aí no meio das árvores tinha um castiçal. E o castiçal com 6 braços para um lado, 6 braços para o outro, uma haste central. E aí ele explicava, para que a gente pudesse entender, que não era por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Visão de Zacarias, e todo domingo ele passava para a gente, aquilo entrou tanto na nossa mente, que quando eu entrei nessa mensagem, e quando eu vi o que Pedro nos falava, para a gente acrescentar a nossa fé, eram 7 pontos, eu falei, tem alguma coisa aí, pastor? Tem alguma coisa aí? Você sabe, o castiçal, o símbolo da manifestação dos 7 espíritos, esse é assunto para uma outra pregação, para um estudo realmente. Mas as 7 manifestações do Espírito, ela está totalmente ligada no que Pedro está nos falando para fazer, acrescentar a nossa fé. E eu estava olhando Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. E eu vi que existem 2 características do fruto do Espírito ali, que a palavra praticamente é a mesma. Então, você lê quase que 2 vezes bondade, você lê quase que 2 vezes, eu acho que, eu não lembro, mas no final das contas, se resume quase que em 7 também. Eu queria entrar aqui a fundo, numa ministração do Espírito Santo, porque é somente por Ele que nós vamos alcançar a plenitude da natureza de Deus. O princípio faz você viver aquilo que é para o justo e para o injusto, mas a natureza dele em sua plenitude, só pelo Espírito. E aí nós olhamos aquela imagem, o castiçal, as 7 manifestações, a visão de Zacarias, 2 oliveiras ligadas ao candelabro, ao castiçal, de 7 hastes. E aí nós vemos lá em Isaías 11:2 que diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o de conselho, o de poder, o de conhecimento e do temor do Senhor. E aí eu começo a olhar para aquilo que Pedro falou que não pode faltar dentro da nossa vida. E aí eu comecei a linkar um com o outro. Aí eu vi o Espírito de conselho, nos leva à bondade. O Espírito de conselho, ele traz algo dentro da nossa vida que nos tira aquilo que a gente não gostaria, ainda que a gente quisesse ficar com aquilo, e nos transforma em alguém bom, assim como ele é bom. Ou seja, aí quando aquele jovem rico chega para Jesus, Jesus fala, mas só tem um bom, mas hoje Deus está nos dando a oportunidade, preste atenção nisso aqui, a acessar e sermos bons como ele é bom. Gerar em nós a natureza de Deus é participar do caráter dele e do que ele é. Segundo o Espírito que eu destaquei, o temor do Senhor. E aí eu linko com conhecimento.
Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente conhece que Deus, Ele é Pai, que Deus, Ele é amoroso, mas que a gente também vai pagar os nossos boletos. A gente entende que Deus é o cordeiro, mas a gente entende que Deus também é o leão. E esse espírito, o espírito de temor, é o que gera dentro de nós um coração quebrantado, um coração contrito, ao ponto da gente falar: não, eu não posso me entregar aquilo, porque eu sei que isso vai me custar algo. Eu sei que isso vai me custar relacionamento, eu sei que isso vai me custar tempo com Ele, eu sei que isso pode custar a minha família, eu sei que isso pode custar a minha vida. Terceira manifestação do Espírito, o Espírito de poder, e aí eu linko com o domínio próprio. Lá como o Tiago diz, aquele que refreia a sua língua é capaz de refrear todo o seu corpo. A palavra que significa capaz, a palavra para capaz ali do grego, é uma palavra derivada de dínamos, de poder. Você tem que ser poderoso para você controlar o seu corpo. E sabe como é que você vai ser poderoso? Para você controlar e dominar o seu ser? Por meio do Espírito. Eu já estou quase terminando aqui. Espírito de conhecimento. O espírito de conhecimento nos leva à piedade. O espírito da sabedoria nos leva à perseverança. O espírito de sabedoria é aquele espírito que fala assim: não, você vai mais um pouquinho. Sabe, você está cansado? Não, mas eu estou te levando. Você não vai fazer uma besteira porque a tua mente limitada humana está falando para você parar. O espírito de entendimento nos leva à união, à fraternidade, entender que isso aqui não é só porque a gente gosta de estar sentado numa cadeira preta, num friozinho e com um teclado tocando bonito. É porque a gente entende que isso aqui é um requisito para que a gente viva a plenitude de Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala assim, se resume a lei em amar a Deus com todo o seu coração, mas também amar o próximo como a ti mesmo. Não tem lugar melhor para você amar o próximo como você mesmo do que essa pessoa que está do teu lado, do que dentro de um GT, do que fazendo parte de um ministério, sabe? Tendo diferenças, divergências, tendo problemas. Não, eu não concordo contigo, você não concorda comigo. A gente sai na briga ali, mas amanhã a gente se abraça, amanhã a gente se ama, amanhã a gente é igreja novamente. O espírito de entendimento traz essa união, o entendimento de que, embora nós sejamos vários membros, nós nos tornamos apenas um corpo. E o Espírito de Deus, o Espírito de Deus ministra o amor, porque Deus é amor. E só há plenitude, só há desenvolvimento da natureza de Deus em nós, se nós dermos espaço para o Espírito. Eu queria ir um pouquinho mais a fundo aqui, a gente já está terminando. Eu queria te dizer que, embora eu estou falando aqui muito hoje de igreja, de você fazer parte, de você se entregar, de você se conectar, de você estar num GT, de você servir ministerialmente, de você ser uma luz e não se prender debaixo de uma cesta, não ficar aqui dentro dessa cesta, quando você for lá para fora brilhar. É que Deus tem movimentado muito o meu coração nos últimos dias, as últimas pregações, que Deus tem movimentado dentro do meu coração em relação à revolução que nós precisamos fazer. A maior revolução que Deus tem preparado para nós, por meio dele gerar a natureza dele dentro de nós, é a revolução da segunda-feira. A gente fala muito sobre você servir, a gente fala muito sobre você fazer, a gente fala muito sobre você acontecer, sobre você vir e vamos construir uma igreja. Mas o que Deus está querendo tocar aqui, que é o supra-sumo disso aqui. A plenitude está no Espírito. É você entender que não basta você estar quarta-feira e domingo aqui, embora seja bom pra caramba pra gente, pra nós pastores te ver aqui quarta-feira e domingo. Mas o que Deus está tentando te levar, a plenitude aonde Deus está tentando te encaminhar, é uma plenitude que ela não está somente na experiência do culto, mas ela está no íntimo do seu quarto. E quando eu falo de acessar a natureza de Deus,
de ter Deus florescendo por meio de você. Não é aqui na cereja do bolo, porque aqui a gente está batendo parabéns, meu povo. Culto, teve alguns que chegaram e aí prepararam aqui o parabéns para você. Aí tiveram alguns que chegaram para poder preparar uns discursos ali para o aniversariante. E tiveram alguns que vieram para poder trazer o bolo e o refrigerante, que era a balinha aqui para você. E tiveram alguns que ligaram para os convidados para que os convidados tivessem. E aí a gente está aqui hoje, nessa noite, batendo parabéns, enquanto o maior convidado de todos, enquanto o aniversariante, na verdade, ele está aqui falando aos nossos corações. O aniversariante não sou eu. O que Deus quer construir por meio da nossa igreja e a revolução que Ele quer fazer a gente viver nas segundas-feiras é uma revolução que nos tira da nossa zona de conforto para ser igreja mesmo quando nós não estamos na igreja, para ser fervoroso mesmo quando não tem nenhum culto tocando aqui, para poder chegar cedo e não sentar aqui na frente do pastor para fingir que está lendo a Bíblia, para falar, eu estou fazendo a leitura diária, mas dentro do seu carro, rasgar o seu coração quando não tem ninguém te vendo, e Deus no secreto é fiel para te recompensar. Entenda, não é pela sua força, entenda, não vai ser por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Recapitulando, e a gente está terminando agora. Graça comum, você cumpre o princípio, você acessa a promessa, e aí você vive um pouquinho da realidade de Deus. Mas a graça especial, aquele que se entrega, aquele que mergulha, aquele que se dedica, ele acessa muitas outras promessas, e promessas que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, e que mente nenhum imaginou. Promessas misteriosas ainda, porque Deus é ilimitado. Deus tem muito mais. E aí a gente passa a gerar dentro de nós a realidade de Deus, a natureza divina de Deus. Quantos querem a natureza divina de Deus aí? Será que você pode ficar de pé junto comigo? Eu sei que é um pouco pesado por ser um estudo. Às vezes é muita informação, mas Deus tem preparado para nós um conhecimento que não vai nos fazer perecer. Deus tem preparado um conhecimento que não vai nos fazer nos abalar diante das dificuldades. Deus está nos trazendo um conhecimento em que vai fazer-nos florescer em coisas comuns, onde todo mundo vai florescer. E eu declaro e profetizo sobre a tua vida bênçãos financeiras, bênçãos familiares, bênçãos e um óleo, um unguento sendo derramado sobre a tua alma, onde só você sabe que dói. Mas muito mais do que isso, eu declaro sobre a tua vida um acesso aos mistérios de Deus, a ponto aonde Ele vai gerar em nós uma natureza divina. Deus está me levando a bater em um assunto aqui. Nós vamos chegar agora na oportunidade de repente você se reconciliar com Ele, mas Deus está me fazendo bater um assunto aqui. Lá em Tiago 4:7, a gente vê uma forma do diabo se afugentar. Mas nós passamos uma vida inteira aprendendo, principalmente quem gosta de exatas, de que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu sei que algumas pessoas aqui precisam ouvir isso, porque algumas pessoas entraram aqui e estão lutando com as suas próprias forças. Em relação ao que nós vamos falar hoje, a ordem dos fatores altera sim o produto. Primeiro você se submete, depois você resiste e o diabo fuge de você. Então para alguns ouvidos, não é todo mundo não. Para de tentar lutar, para de tentar resistir, sem antes colocar o seu joelho no chão e orar. Primeiro, se submeta, porque o se submeter vai te dar força para poder resistir, e resistindo, o diabo vai fugir de você,
vai fugir de perto da sua casa, vai fugir de perto das suas finanças, vai fugir de perto da sua família. A gente não queria terminar esse culto sem antes pedir para você fechar os olhos e reclinar a sua cabeça. E talvez se Deus falou algo ao teu coração, talvez se Deus te sacudiu em algum termo dessa palavra, entendendo sobre a graça comum, as promessas da graça comum seriam acessadas por meio de princípios, cumpra princípios para você viver as promessas, mas também por meio da graça especial. Existem coisas para você que é filho, você que diz assim: pastor, eu me afastei, de repente, se eu ainda me sinto um pouquinho filho, eu me sinto como filho pródigo. Eu queria dizer para você com todas as letras: tem lugar na mesa, ainda tem lugar na mesa para você. Se você diz assim: eu quero aceitá-lo como meu suficiente Salvador, eu quero aceitá-lo como meu Senhor, ou eu quero reconciliar, renovar a minha aliança com Ele, para que eu viva não somente algumas promessas, mas o cumprimento de todas elas, e por meio do cumprimento de todas elas, eu possa gerar dentro de mim a natureza divina. Se essa pessoa é você, todo olho aqui está fechado, toda a cabeça está baixada, levante a sua mão bem lá no alto que nós vamos orar juntos, somente você. Levanta a sua mão bem lá no alto. Amém. Uma mão levantada, glória a Deus. Duas mãos levantadas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Se você que diz assim: pastor, essa noite chegou um entendimento de mim que Deus quer mais de mim, e eu quero mais dele. Chegou o entendimento de que Ele requer mais do meu coração e da minha mente, e eu quero mais dele. E eu me incluo nessa oração. E se você realmente quer mais dele essa noite, enquanto nós ministramos esse louvor, enquanto a palavra de Deus arde dentro em nós, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Somente você que quer mais de Deus, fala assim: eu quero mais, eu quero viver mais. Ei, não se atenha no seu lugar não, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Você que diz assim: eu quero viver mais, vem cá e fala: eu quero mais, eu quero dedicar minha vida, eu quero acessar coisas que eu ainda não acessei, eu quero viver coisas que eu ainda não vivi. Deus está ministrando o Espírito, e somente pelo Espírito nós vamos acessar a plenitude do que Deus tem para nós. Cante esse louvor com todo o seu coração. Derramamos louvor, derramamos louvor, teu glória, vem nós, derramamos louvor a ti, teu glória, vem nós, derramamos louvor, derramamos louvor, teu glória, vem nós, derramamos louvor somente a ti. Duas pessoas decidiram se reconciliar ou aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, e isso é motivo de alegria para nós. Eu queria te convidar a juntos, como igreja, repetirmos essa oração. Será que você pode repetir bem alto assim: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Entra na minha vida, transforma a minha vida, e não me permita viver um evangelho morto, que eu possa entregar tudo que sou, tudo que tenho a Ti, em nome de Jesus. Deus, eu oro por essa igreja, que o Senhor possa nos levar a níveis cada dia mais profundos em Ti. Ó Deus, e que por meio desses níveis que nós vamos acessar, ó Deus, que nós possamos resplandecer a Tua luz e a Tua glória onde estivermos. Eu declaro, Deus, sobre cada vida, sobre cada família, aonde eles andarem, aonde eles forem, as pessoas vão os reconhecer como a imagem e semelhança de Deus na terra. E não somente imagem e semelhança, porque o Senhor libera essa noite poder e virtude, que eles possam levantar para orar sobre os curados, que eles possam se levantar para orar pelos perdidos, e que pessoas possam ser saradas e vidas possam ser alcançadas para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante isso. Derramamos louvor,
aplaudir o nome do Senhor Jesus com toda a sua força. Eu sei que ensino é um pouco diferente, mas você conseguiu entender? Cumpra princípios, você acessa promessas e você vive um pouquinho. Mas quando você se derrama ao Espírito Santo, você acessa muito mais outras promessas insondáveis do coração de Deus. E aí dentro de você é gerada uma nova natureza. De repente alguns de nós estamos brigando com ansiedade, contra a depressão, contra a tristeza. Ei, se derrame ao Espírito Santo, que Ele vai te levar às promessas, e por meio das promessas você vai ser feliz. Você vai ser alguém que tem domínio próprio, temperança. E aí as pessoas vão reconhecer o amor de Deus, o poder de Deus por meio da sua vida. Amém? Declaro sobre a sua vida uma semana incrível. Você que é homem, esteja aqui com a gente na sexta-feira que vem. Você que é homem, esteja aqui com a gente na sexta-feira que vem. Sábado também, traga a sua família, vai ser uma bênção. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus te dê dias incríveis dentro da sua família, dentro da sua empresa, dentro do seu ministério. Que Deus possa trazer ainda até o final da semana uma semana de boas notícias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Somente você que recebe diz um amém. Louve o nome do Senhor Jesus. Vai em paz, querido, nós amamos você. Glória a Deus, aleluia, meus amados. Que imensa alegria poder estar aqui com vocês e apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Isso mesmo, quero que você venha se sentir à vontade entre nós e participar desse culto abençoado com essa palavra poderosa e ungida. Eu tenho certeza que você foi desafiado a tomar uma decisão de transformação. Eu tenho certeza que você não quer mais continuar, que a sua vida seja como está. E por isso, eu quero que você venha entrar com a gente nessa atmosfera de adoração e nesse tempo esplêndido de crescimento e expansão que nós estamos vivendo. Quero que você venha viver os milagres de Deus na sua vida. Para isso, você precisa estar conectado a uma família espiritual. E por isso nós fazemos esse convite a você. Quero que você escreva nos comentários para que você possa falar ali a decisão que você tomou, ou o seu pedido de oração, ou se você está chegando aqui agora. Porque é através desses comentários que nós vamos poder te identificar, te conhecer melhor e conectar com você. Por isso, anota o número do nosso WhatsApp que aparece aqui embaixo, o 21 966 35 8309. E é ali que nós vamos poder falar com você de uma forma mais específica, de uma forma mais direta. Por isso, não perca mais tempo. Venha fazer parte dessa família amorosa e acolhedora chamada Elan Church. Porque nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Elan.